Irei explicar a vocês sobre o sistema auditivo e vestibular. A primeira pergunta é: quais são as partes constituintes da orelha e qual a função delas? Então, a orelha está dividida em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo localiza-se na parte externa da orelha e é responsável para captar as ondas do som e induzi-las ao ouvido interno. O ouvido médio é um pequeno espaço cheio de ar atrás do tímpano. Ele transmite o som do ouvido externo para o ouvido interno. O ouvido médio consiste em três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. E da janela oval, janela redonda e o tubo de Eustáquio. O ouvido interno é a parte mais profunda do ouvido, o qual é composto da cóclea e do aparato vestibular. A segunda pergunta é: qual o papel dos ossículos do ouvido? São três ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles convertem mecanicamente as vibrações do tímpano em ondas de pressão que são amplificadas no fluido da cóclea, o ouvido interno. A terceira pergunta é: o que são e como ocorrem as transduções mecanoelétricas auditivas e vestibular? Então, o som que é transmitido pelo sistema tímpano-ossicular provoca vibrações do estribo que penetram na perilinfa da escala vestibular, em nível da janela oval. Quarta pergunta: o que é otite? Otite é uma infecção no ouvido médio por causa do acúmulo de secreção causado por bactérias ou vírus, podendo causar o bloqueio das tubas auditivas por causa de um resfriado ou alergia. Quinta e última pergunta: o que é perfuração da membrana timpânica? Caracteriza-se por uma ruptura do tímpano. É uma pequena e fina membrana que separa o canal auditivo do ouvido médio. É chamado também de perfuração timpânica. A perfuração do tímpano resulta em problemas auditivos e de secreção pelo canal auditivo. A dor pode vir acompanhada de leve hemorragia, zumbidos e até tonturas, entre outras causas. As causas mais comuns da perfuração timpânica são infecções e se o tímpano for atingido por objetos perfurantes. André e eu vou falar sobre o sistema olfativo. É um sistema utilizado para detectar odores mediante a percepção química e física. É um sistema onde seu principal órgão é o nariz, formado pela pirâmide nasal e pelas fossas nasais. Na pirâmide, há presença de cartilagem do tipo quadrilátera e do tipo acessória. Articula-se o uso do osso frontal maxila nasal do lado oposto e etmoide. Através de uma lâmina crivosa, a cavidade nasal era limitada mediantemente pelo septo nasal e que o osso que divide o nariz em duas narinas, superiormente pela lâmina crivosa, inferiormente pelo aspecto paleto duro e lateralmente pelo corneto nasal médio inferior. O olfato, ele deve-se a quimiorreceptores que formam o epitélio olfatório no teto das cavidades nasais, moléculas presentes no ar. Elas penetram nas cavidades nasais e entram em contato com o muco presente nessa região, dissolvendo-se em moléculas. Essas moléculas são captadas pelos cílios olfatórios, cílios de neurônios sensoriais que protegem a cavidade nasal. Esses neurônios possuem oxônios que conduzem diretamente para o nervo olfativo. Quimiodifusão olfatória é a difusão entre a molécula olífera no muco. Dificilmente, por as consequências de uma fratura na fossa craniana interior,
são muito graves, sendo assim quase irreversíveis. Epistage é a perda de sangue pelo nariz. Sinusite é a inflamação da mucosa no seio facial. Rinite é a inflamação crônica ou aguda da mucosa. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema gustatório. Mas o que seria esse sistema? O sistema gustatório é aquele que nos permite saber se o alimento é comestível e se possui textura agradável. E é chamado de sistema químico, assim como o olfativo, pois seus receptores são estimulados por substâncias químicas que provêm dos alimentos. E dando início às respostas de cada pergunta, vamos ao número 1. Qual a composição do sistema gustatório? Os principais órgãos desse sistema são a língua, a faringe, o palato, a epiglote e os receptores olfativos. Entretanto, os receptores que recebem as informações na mucosa basal da língua são as papilas gustativas, mais propriamente os botões gustativos. E já respondendo sobre a questão número 2, qual a estrutura dos botões gustatórios e onde eles se encontram? Estes encontram-se situados na papila gustativa, em torno de um poro central. São constituídos por um poro gustativo, células basais, células de apoio e células gustativas ligadas a axônios gustativos aferentes. As papilas gustativas estão distribuídas por toda a superfície da língua, mas conforme o seu tipo, elas podem ser fungiforme, filiforme ou até mesmo valadas. E por saber que este é um sistema que está diretamente relacionado com o nosso dia a dia, assim como os outros, é que perguntas frequentes chegam, como por exemplo, por que quando estamos com o nariz obstruído devido a um resfriado ou uma rinite, não percebemos bem os gostos dos alimentos? Simples. O nosso paladar ele está diretamente ligado ao nosso olfato, e cerca de 80% do que achamos que é gosto depende dele, não do paladar. As papilas gustativas da nossa língua, elas sentem apenas 5 sabores, que é o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami, que foi recentemente descoberto. Enquanto a língua ela só pode distinguir 5 sabores, o olfato ele percebe cerca de 20.000 cheiros diferentes. Quando estamos gripados, por exemplo, o excesso de muco no nariz atrapalha a chegada de moléculas de odor nos receptores do olfato, e que por conta disso é que sentimos muito menos o cheiro e, consequentemente, o gosto dos alimentos. E já em relação a esta pergunta, nós podemos responder a questão 4, que nos pergunta sobre o que é a quimiotransdução gustatória. A quimiotransdução gustatória é simplesmente a sensibilidade às substâncias químicas. E por fim, para finalizarmos, o que seria uma glossite e uma glossodínia? A glossite ela é uma inflamação ou uma infecção na língua, e ela faz com que a língua inche e mude de cor. As projeções na superfície da língua, chamadas de papilas, podem ser até mesmo perdidas, dando uma aparência de que a mesma é lisa. E a glossodínia, também chamada de síndrome da ardência bucal, é uma desordem caracterizada por uma sensação de queimação ou formigamento de toda a cavidade oral, em especial da língua. Aqui eu vou falar sobre o sistema visual. Vamos começar pela primeira pergunta. Quais as partes constituintes do globo ocular? A camada externa ela é formada pelas escleras e córneas. A camada média ou túnica vascular, constituída pela coroide, pelo corpo ciliar e pelas íris. A camada interna ou a retina, que se comunica com o cérebro por meio de nervo óptico. Bem, aqui está a externa, aqui a média e aqui a interna. Segunda pergunta. O que é a midríase e o que é a miose? Bem, a midríase é uma dilatação na pupila
em função da contração do músculo dilatador da pupila. Essa parte aqui. Seu contrário, ou seja, a contração da pupila, é conhecido como miose. A dilatação do diâmetro, que acontece a dilatação do diâmetro pupilar, pode ser produzido por algumas drogas, como exemplo, a atropina. Primeira questão. Como é a estrutura do cristalino e qual o mecanismo de acomodação visual? Bem, é um citossistema altamente organizado que se localiza entre o íris e o humor vítreo, que é essa partezinha aqui. Trata-se de uma estrutura biconvexa, gelatinosa, possuindo grande elasticidade que diminui progressivamente com a idade. O cristalino ou lente cresce continuamente durante a vida do indivíduo. Vamos para a quarta questão. O que é a transdução do sinal luminoso e como ocorre? Bem, a transdução do sinal refere-se a qualquer processo através do qual uma célula, certo, converte um tipo de sinal ou estímulo em outro. A maioria dos processos de transdução de sinal envolve sequências ordenadas, chamadas também de cascatas de reações bioquímicas dentro da célula. Essas reações elas são levadas a cabo por enzimas, certo? Ativadas por mensageiros secundários, resultando numa via de transdução de sinal. Vamos para a última questão, né? A quinta questão. Defina o glaucoma. Bem, glaucoma refere-se a um grupo de doenças oculares, certo? Que provoca danos irregulares no nervo óptico, que é esse daqui, como vocês estão vendo. Este, por sua vez, é um nervo que carrega as informações visuais, né, recebidas pelo olho até o cérebro.